Fala, rapaziada. Tenho recebido algumas perguntas de alguns militares que me perguntam como eu consegui realizar a minha habilitação no inglês através da prova do Cambridge. Então, resolvi fazer esse vídeo aqui para poder compilar algumas dicas do que você vai precisar para poder se certificar no inglês através da prova do Cambridge. Então, rapaziada, a primeira dica que eu dou para vocês é: não estude para passar na prova, estude para a vida. Por quê? Em toda missão que você vai fazer nos Estados Unidos, existe uma prova que é feita antes no consulado. E essa prova, ela vai te reprovar se você não passar. Dependendo do curso, você vai ter que fazer 80, 85% de aprovação antes de você ingressar naquela missão. Então imagina, você tá lá, conseguiu sua habilitação em inglês, tá com o 2222 perfeito lá na tua ficha, a missão chega, você é o cara que tá indo para a missão, e aí de repente você é selecionado para fazer essa prova. E aí chega nessa prova, você repete. E não se engane, às vezes você, nessa prova que você faz aqui no consulado, consegue passar, mas quando você viaja lá nos Estados Unidos, você vai ter outra prova. Por quê? Americanos são pragmáticos. Eles vão querer saber se você tem nível para estar lá. E de repente, dependendo do curso, se o curso for 1, 2 meses, que não permite tanto adaptação, não permite tanto o camarada se desenvolver, como são os cursos de formação que levam 1, 2 anos, ou uma estadia mais longa, eles não vai dar tempo para você pegar o inglês estando lá, falando e ouvindo diariamente. Então, existem cursos de 1, 2 meses que eles vão precisar que você já tenha um level alto, assim que vocês chegarem lá. Então, não é como no espanhol, que você vai ter 89% de similaridade das palavras, no qual você, consegui estudar, coloquei lá o 2222, agora eu posso estudar outra coisa, esquecer totalmente o inglês, que quando a hora chegar eu pego ali 1, 2 meses, 3 meses, a gente sabe que às vezes o exército tem dessas surpresas, chegou uma vaga para a semana que vem, de repente você está indo, se você não estiver preparado, você vai acabar perdendo essa oportunidade que por vezes pode te ajudar financeiramente, pode melhorar o nível cultural da sua família, você vai morar num outro país durante um tempo, se for uma missão que leve família, então de repente você está esperando tanto tempo essa missão, e essa missão não vai vir porque você não reciclou aquele aprendizado. Não adianta você simplesmente fazer o nível e colocar lá e depois esquecer. Então, se chegou aqui logo na primeira dica e tem esse pensamento de eu não quero estudar inglês, eu não gosto de inglês, só quero colocar lá na minha ficha, cara, te aconselho, estude espanhol. Meu segundo conselho para você é: fuja de cursos caros. A maioria dos cursos eles vão oferecer para você uma mesma base. Se for presencial, por exemplo, você vai ter que ir 2 vezes. Se for um curso online, você vai pagar um material por vezes mais barato, te dá uma base. Por que eu estou falando para você fugir de cursos baratos? O aluno, ele vale mais do que o material. Aqui minhas palavras agora, creio eu que o aluno vale 70% do aprendizado vai depender de você, 20% vai depender do seu professor e apenas 10% vai depender do material, até porque por o inglês você tem muita coisa grátis no YouTube. Eu recentemente vi um vídeo que eu vou deixar na descrição para vocês, também vai aparecer aqui na tela de vocês, que diz que nós adultos, a gente teme a tentar aprender como adulto uma nova língua. Então a gente fica relendo coisa, a gente tenta gravar. É claro que esse tipo de processo também é importante, que você repita e repita. Só que como é que uma criança, por exemplo, aprende uma nova língua? Através do escutar e do falar. Então ele vai escutar bastante para depois ele começar a tentar soltar as primeiras palavras dele. Então vou deixar esse vídeo aqui, ele é subtitulado em português. Ele é um vídeo em inglês de um camarada que ele dá várias dicas de como aprender, e não somente aprender uma língua, mas como adquirir, beleza? Então agora nós vamos para a nossa terceira dica, que é de você ter um professor particular. Cara, é muito importante, muito valioso que você tenha um professor particular, e não só isso, tenha amigos que estudem junto com você. Não precisa ser no mesmo lugar, mas que deem continuidade para que um dia, quando vocês estiverem num nível um pouco mais avançado, vocês possam juntar conhecimento, trocar ideia e falar sobre inglês. Aquele dinheiro que você economizou ao não contratar um curso caro, você vai colocá-lo aqui. Então, por vezes, você vai estar, ao invés de pagar 400, 450 reais, 350 reais hoje aí é a média de um curso presencial para você aprender inglês 2 vezes por semana, você pode fazer em casa, utilizando conteúdos do YouTube, utilizando conteúdos de professores que vendem material. Utilize aquele material, porque às vezes, se você dividir em 10 vezes, vai dar 100, 120 reais por mês, para você pegar um conteúdo teórico ali, um conteúdo que vai te ensinar a fazer perguntas,
a introduzir vocês na matéria em inglês, se você está começando do zero, e gaste dinheiro aqui. É importante também que a cada 2, 3 meses você substitua esse professor. Por quê? Porque às vezes o professor ele tá te ensinando de um jeito, ele tem uma certa maneira de falar, e é interessante que você recicle, que você aprenda coisas novas através de novos olhares. E também é bom porque esse professor ele tem um sotaque brasileiro, apesar dele falar inglês, ele vai ter um sotaque brasileiro e vai conseguir te ajudar quando você não entender uma palavra, por exemplo. E, inclusive, o melhor para você se focar nesse momento é contratar um professor particular, principalmente para conversar. Então, bastante Skype, bastante conversa para ajudar vocês nesse momento. E aqui eu vou estar deixando também para vocês o Instagram de uma professora de inglês que me ajudou muito na minha habilitação. Pô, eu posso dizer que essa professora foi excelente, ela de passo, eu consegui evoluir bastante. É uma professora que está em evolução. E vou deixar o Instagram delas aqui, caso vocês queiram contato com ela, vocês vão ver que o custo-benefício é muito bom. A minha quarta dica é uma dica que em qualquer tipo de lista vocês vão ver. Senhores, tenham constância. Por quê? Estar motivado é bom, mas se você for disciplinado, vai ser muito melhor para o seu aprendizado. Independente. E para isso acontecer, o que você precisa fazer? Você precisa diversificar as áreas em que o inglês está inserido na sua vida. Se você está sem saco, por exemplo, para parar na frente do seu notebook, do seu computador e estudar, cara, assista um filme que você já assistiu, mas dessa vez coloque em inglês, coloque legendas em inglês, para você forçar o seu cérebro a entrar naquela língua, e não ficar sempre dependendo de uma explicação. É interessante que você adentre, tenha constância e faça todo dia um pouco de inglês, faça com que ele faça parte da sua vida, porque é isso que vai fazer no fim da semana você ter alguma evolução. Às vezes, se você vê meia hora por dia, que dá um conteúdo de 3 horas e meia no fim da semana, é melhor do que num dia só você pegar e estudar 5 horas. Você vai conseguir aprender mais, porque você está vendo aquilo diariamente, você está repetindo. E é natural que a gente esqueça. Então tenham constância. A minha quinta dica é: aprenda algo através do inglês. Para os senhores terem noção, quando eu estava aprendendo espanhol, peguei para ler um livro chamado Padre Rico, Padre Pobre. Então aquilo eu estava aprendendo finanças juntamente com o espanhol. Existiam palavras ali que eu aprendi primeiro em espanhol do que em português, que eu não sabia o seu significado em português. Então, tentem aprender alguma coisa. Quando vocês forem colocar no YouTube, é interessante que vocês coloquem como fazer tal coisa, como montar uma estante, por exemplo, como instalar um software, que sejam vídeos em inglês, porque além dele estar se comunicando com você, ele está mostrando. Então essa é uma forma bastante eficaz de você aprender. Quando você escuta, você associa aquela palavra a um tipo de ação. Então é muito importante que vocês tentem aprender alguma coisa através do inglês. Então, agora o sexto tópico é: viva o inglês. Então, rapaziada, sempre que vocês forem fazer algum tipo de anotação, tenta anotar em inglês, troca o seu celular para inglês, reveja filmes que você já viu com inglês, ouça músicas com lyrics, depois tenta parar de ler o lyric e tenta ouvir músicas parecidas, que falem coisas iguais, músicas lentas, que vocês consigam, tentem compreender o que a pessoa está falando, principalmente vendo clipes. Tentem mudar o hábito de vocês para sempre, todo dia, estar consumindo algum material em inglês, a todo momento. Tinha uma coisa que eu fazia muito, que era quando eu escutava uma música brasileira, um sertanejo, ou seja, qualquer coisa, eu tentava mudar as frases e fazer com que ela coubesse na letra em inglês, mesmo sem rimar, mesmo sem nenhum tipo de concordância, eu tentava. Então, todo o tempo eu estava tentando pensar em inglês, formular frases em inglês, repetindo as gírias que eu conhecia em inglês. Então, às vezes, vai parecer que você é maluco, ou está falando alguma coisa, ou está falando sozinho por você estar repetindo palavras, mas isso é interessante para o seu aprendizado. E a sétima e última dica é: cara, não ligue para os erros. Então, melhor do que você falar corretamente é você conseguir se comunicar. Você sabe fazer uma pergunta, às vezes você sabe fazer uma pergunta negativa, sabe exclamar, às vezes você sabe falar muito bem a língua, mas você não consegue ser entendido. Por quê? Porque quando a gente aprende o velho método de ficar repetindo frases, acaba que o nosso raciocínio ele acaba sendo um raciocínio curto. Você vai saber falar que está com sede, você vai saber perguntar onde é que fica o ônibus, mas você não vai
conseguir pensar frases longas, você não vai conseguir desenvolver uma conversa, você não vai conseguir retrucar o que uma pessoa está falando. Então, tente aprender realmente pelo método da conversação, mesmo que você erre, porque isso vai dar resultado. Existe uma pesquisa, inclusive no vídeo que eu coloquei aqui no tópico 2, que vai aparecer na descrição para vocês, o camarada que é o professor, que ele diz que você tem que adquirir novas línguas e não aprender, ele diz que foi feito um estudo que diz que as pessoas que aprendem através da conversa, elas têm uma gama de palavras maiores depois de um determinado tempo do que as pessoas que aprendem no método de gravar. Então é muito interessante você não só aprender o que significa as palavras, mas aprender como colocá-las numa frase, mas é mais interessante que você consiga desenvolver raciocínios lógicos e longos com aquilo, ou seja, conversar. Que depois de um tempo, se você pegar esse conhecimento que você vai adquirir ali em torno de 1 ano, o inglês é uma língua nível 1 para quem fala português. Então, dentro de 1 ano, cerca de 500, 600 horas, você vai conseguir falar fluente se você manter um método correto e constante de falar inglês. Você vai pegar essas horas que você passou estudando inglês e vai saber mais palavras e vai poder utilizar aquilo no seu conteúdo de estudar para a prova, porque você já sabe as palavras, agora basta você aprender as regras. Então, é o que eu te falo. Não ligue para os erros. Erre e erre, porque assim você vai conseguir aprender, vai conseguir colocar as palavras no contexto e vai ser muito mais fácil depois para vocês aprenderem a parte teórica e passar isso para a prova. E tenho certeza que depois que vocês fizerem isso, vocês não vão mais esquecer inglês. E quando a prova bater, quando a chance de fazer inglês vier, vocês vão estar prontos. Por quê? Porque vocês vão saber falar. E se comunicar vale mais do que você saber as regras, beleza? Então, galera, para você que viu o vídeo até aqui, porra, meu muito obrigado. Deixe seu like aí, se inscreve no canal, de repente a gente pode ter mais vídeos sobre o tema. Porra, não esquece de seguir lá a página da Dropzone no Instagram, vou estar deixando o link aqui. Também vou estar deixando o link do Instagram da professora Esther Quintela, excelente professora. E também vou estar deixando o link do vídeo que eu assisti aqui, beleza? Então, muito obrigado, galera. See you soon.